Tudo bem? Meu nome é Elisete, eu trabalho no SEAC, no Centro de Avaliação e Certificação. E o nosso setor, ele é o responsável, tá, pelo CAD Formação. E hoje nós vamos falar sobre ele, o CAD Formação. Especificamente, hoje, nós vamos ver como nós colocamos, como registramos uma ATPC no CAD Formação, tá? Então, deixa eu desligar aqui, que tá falando. Desculpa. Então, voltando lá no CAD Formação. Então, nós vamos fazer hoje simulações, né? Junto com vocês, com as dúvidas que vocês têm, sobre cadastramento de ATPC. Hoje, especificamente, essa formação vai ser só ATPC. Futuramente, em breve, nós pretendemos fazer para OTs, depois uma outra para cursos, em doses homeopáticas, para que vocês entendam e consigam sanar todas essas dúvidas que vocês têm e apresentam, ok? Bom, nessa nossa jornada de hoje, nós teremos duas grandes ajudas. O Celso, que trabalha lá comigo no SEAC. Celso, dá o seu alôzinho para o pessoal aí. Boa tarde a todos e a todas. Sou o Celso, também trabalho com a Elisete aqui no SEAC. Eu vou falar um pouquinho para vocês de onde estão localizados os documentos oficiais para fazer todo o trabalho de ATPC e os demais também. Passo a palavra, Elisete. Obrigada, Celso. E também nós temos aqui a Maíra, tá? Que trabalha no DTED, e a Maíra vai fazer a simulação com as dúvidas de vocês no CAD. Ela é a grande entendedora de como registrar no CAD. Então, perguntem à vontade as dúvidas de vocês, que se tem uma pessoa que pode sanar as nossas dúvidas, é a Maíra. Maíra, um alôzinho para os nossos colegas. Boa tarde a todos. Então, hoje a gente vai dar uma atenção especial às ATPCs, né? Então, vocês vão encaminhar as dúvidas de vocês e a gente tenta navegar aqui para solucionar todas as dúvidas que vocês tiverem. Passa a palavra, Elisete. Então, vamos lá. Muito obrigada, Maíra. Então, agora nós podemos iniciar a parte do Celso, que vai apresentar aí uns 6 ou 7 slides, ok? Mostrando onde estão os documentos orientadores. Aqueles documentos que qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês poderão recorrer a ele, tá bom? Celso, a palavra é tua agora. Obrigado, Elisete. Bom, vou projetar aqui para vocês uma telinha, até para a gente ter uma noção desse passo a passo, né, de como vocês podem verificar os documentos, que até mesmo para esclarecer dúvida, caso alguma dificuldade que vocês tenham, esses documentos já estão disponíveis para vocês, e até a ideia de fazer essa fala é exatamente para aqueles colegas que são coordenadores, PCNPs, que recém-chegados nas suas funções, tenham mais dúvidas, mas também para aqueles que já estão há algum tempo na rede possam relembrar e também esclarecer as dúvidas, até porque o sistema é novo e tem muitas novidades aí que a gente pode esclarecer a partir dessas apresentações, desses documentos que estão lá registrados. Né? Bom, aqui eu entrei na parte do site da EFAP, né? Conforme acessar, entrando na central de serviços, a gente tem aqui a primeira opção, que seria o CAD Formação. Seria nesse link, dentro do site da EFAP, que a gente consegue localizar boa parte dos documentos. Então, a gente tem aqui à nossa direita modelos de documentos, acesso ao sistema, os tutoriais, boletins. Todos os boletins e tutoriais que nós já fizemos e lançamos para a rede, eles estão concentrados nesses links aqui que vocês podem conferir quando tiverem algumas dúvidas. E é lógico, se dependendo da dúvida que vocês tiverem,
o boletim ou o tutorial não contemplar, por favor, façam, fale conosco, manda as dúvidas de vocês para nós, que a gente possa ir esclarecendo conforme esse trabalho for sendo desenvolvido nas diretorias, nas escolas. Bom, aqui a gente acessa a parte basicamente dos tutoriais, onde encontramos aqui os documentos direcionados para as diretorias de ensino, instituições de ensino superior que pretendem fazer cursos, temos a parte da legislação, os materiais de apoio, que é aí onde a gente vai encontrar boa parte dos registros e dos direcionamentos para as ATPCs e orientações técnicas, e a parte do credenciamento. Aqui a gente tem os documentos de orientação do ATPC, lista de presença, né, que no momento ainda não está disponível, mas dentro em breve, quando for disponibilizado para vocês, a gente vai passar algum informativo mencionando que já está ok essas listas, mas podem ser utilizadas. O tutorial do sistema do cadastro de ações formativas, aqui para o pessoal das diretorias de ensino, a parte de orientação técnica e referente também aos cursos. Temos também nesse mesmo espaço a parte da legislação que está vigente, que seria a resolução 62, a resolução 63 e a resolução 68, e também a portaria da EFAP, né, que todos esses documentos dão o direcionamento e também trazem como deve ser desenvolvido cada uma das ações da secretaria, tanto dos órgãos centrais como descentralizados e das unidades escolares. Nesse mesmo espaço, nós temos as videoconferências, né, que já foram realizadas, a apresentação dos PPTs, o material que foi disponibilizado, o próprio guia do gestor e o tutorial desse sistema também, que fica disponível para vocês acessarem e verificarem, até poder se inteirar um pouco melhor sobre o material e sobre como o sistema está funcionando. E aqui a gente tem, por último, né, a parte das dúvidas gerais, como que vocês podem fazer os registros da ATPC, os registros de orientações técnicas, cursos, os relatórios e algumas outras dúvidas sobre a parte técnica também, né? Boa parte desses documentos nós acabamos elaborando, né, em parceria com o pessoal do setor da Maíra e também para poder fazer não só a parte técnica, mas também a parte pedagógica, onde é necessário ter os registros. Bom, minha parte é essa, né? Passo a palavra para você, Elisete. Ok, Celso, muito obrigada pela sua exposição. Por aí vocês conseguem saber, ter ajuda antes mesmo de conversar com a gente. Então, temos aí todos esses documentos orientadores, tutoriais, videoconferência, todo o caminho para vocês entrarem no CAD, o caminho para vocês andarem no CAD, tá? E qualquer coisa, temos lá o Fale Conosco, que eu quero falar no final com vocês sobre isso, ok? Agora, Maíra, a palavra é toda sua. Por favor, obrigada. Obrigada, Elisete. Eu vou pegar um gancho aí da fala do Celso para comentar, né, que nós já tivemos uma reunião anterior, né, com os diretores de núcleo, e nos foi passado muita necessidade de haver um passo a passo, principalmente referente ao cadastro de ATPC, né, pelos PCs. E então, assim, eu acho que é bastante interessante vocês darem uma olhada nesse espaço de materiais de apoio que nós temos no site do CAD Formação, porque a gente tenta, na maior parte das vezes, né, colocar todas as orientações lá. Então, ontem mesmo nós subimos 2 novos materiais, tá? Então, a gente tem um vídeo de orientação ao cadastro do ATPC e ao preenchimento de cada um dos blocos de conteúdo. São vídeos curtinhos, a gente fez rapidinho, vocês vão ver que estão um pouquinho caseirinhos, né? Mas eles vão servir aí para o apoio, para quem tiver com dúvida, né? Também colocamos um documento de orientação sobre os tipos de ação formativa. Então, acho que é interessante, todos que tiverem algum tipo de dúvida, já visitar os conteúdos da página do CAD Formação,
para tentar se apropriar, porque às vezes a sua dúvida já está lá, já foi resolvida, e você não precisa perder tempo, né, buscando ajuda, buscando auxílio, abrindo um Fale Conosco. Às vezes você consegue resolver a sua dúvida, o seu problema, já com os materiais que já estão disponíveis, né? Na videoconferência de lançamento do sistema, no bloco 3, se eu não me engano, nós fazemos a navegação, né, mostramos certinho a parte de gravar, de validar os campos. Então, eu acho que tem bastante material que já pode subsidiar tanto as diretorias de ensino como as escolas nesses cadastros, tá? E a gente vai trabalhar hoje muito mais com a questão de dúvidas, tá? Então, assim, vocês vão poder mandar pelo chat quais são as dúvidas que vocês estão tendo, e aí eu, Celso e a Elisete vamos tentar solucionar, vamos tentar direcionar, verificar o que nos compete, né, o que é da parte de FAP, o que for uma adequação técnica, a gente anota, encaminha para a CITEM. Então, eu vou pedir para a Marina liberar o chat, que eu acho que ainda não está liberado, para postagem de dúvidas, né, para contribuição de vocês, para a gente poder trabalhar em cima disso, tá? Enquanto isso, enquanto o chat é liberado, Elisete, você quer falar alguma coisa ou eu posso só falar uma dúvida que surgiu da reunião passada? Não, eu já até falei com ela ela tá liberando, tá? Eu já falei com ela para ela liberar o chat, ela já tá liberando, ok? Pode continuar. Obrigada, Maíra. Então, olha só, gente, eu vou compartilhar minha tela. Uma dúvida que houve na reunião passada que nós tivemos especificamente com diretores de núcleo, uma solicitação foi: as DEs não conseguem enxergar as ações cadastradas pelas escolas, tá? Então, assim, as DEs conseguem sim. Então, eu vou simular só o acesso. Eu sei que às vezes vai ficar pequenininho a imagem, mas vocês não se preocupem. Essa orientação ela vai estar gravada, vocês vão conseguir acessá-la novamente. Então, caso eu esteja indo muito rápido, caso vocês tenham perdido algum passo, não se preocupem que vocês vão poder revisitar quantas vezes for necessário para poder pegar os detalhes que às vezes a câmera não vai estar mostrando certinho aí pela tela do aplicativo, tá bom? Então, eu estou no sistema de teste, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Ó, Marina, eu só precisava de um ok para saber se a tela está no ar. Beleza. Então, olha só, gente, eu tenho aqui esse sistema. Ele é um sistema de teste, mas ele é exatamente igual ao sistema em produção. Eu tenho aqui umas credenciais, então eu vou pegar aqui uma credencial de PCNP, tá? Coloquei o usuário e senha, que vocês já estão acostumados. Vou escolher aqui o perfil PCNP. Então, esse daqui é o menuzinho que habilita. Vou no menu EFAP, CAD Formação, Cadastro da Ação Formativa. Esse passo vocês conhecem, né? Pesquisar ou incluir ação de formação. Aqui nesse caso, eu estou tentando, né, buscar, né, quais são as ações que as minhas escolas postaram. Então, olha só, nessa tela aqui de pesquisa, o que eu vou escolher? Os filtros, gente, é muito importante falar uma coisa para vocês assim. O CAD, vocês estão participando da construção dele, né? Então, aos poucos a gente vai liberando algumas funcionalidades. Então, de verdade, alguns filtros não estão funcionando do jeito que nós gostaríamos, tá? Então, olha só, se eu entrar aqui, né, para procurar o ATPC da escola, eu não vou encontrar, né, a aula de trabalho pedagógico coletivo. Não vai ser por aqui que vocês vão conseguir encontrar. Olha só onde a gente vai. Por enquanto, a gente vai resolver isso. Vamos em proponente. Olha só, quando eu clico aqui, veja que eu não sei que diretoria exatamente
essa credencial. Mas veja, Leste 5, tá? Leste 5. Mas veja que, olha, eu tenho todas as escolas, tá? Indicadas. Então, vamos supor, eu vou numa determinada escola, eu vou na escola José Alves de Camargo fazer uma visita, eu quero ver inicialmente o que essa escola cadastrou. Eu posso selecionar uma escola específica e ver todas as ações cadastradas dela. Ou se não, eu posso clicar em todos, tá? Então, eu selecionei 85 unidades, né, que em tese são as escolas mais a diretoria de ensino, e vou dar o pesquisar. Quando eu baixo aqui, olha, vejam que eu consigo ver, ó, a escola André, ou não sei se é assim que fala, então olha só, tem aqui o cadastro do ATPC, tá? Então eu tenho, vejam, eu tenho 700 registros, tá? Realizados pela diretoria Leste 5 e suas escolas. Então, esse é um jeito da diretoria saber quais são as ações que as suas escolas estão postando, tá? Então, isso pode ser interessante antes de fazer uma visita, ou se o professor coordenador está com alguma dúvida, você consegue entrar no CAD, você consegue ver aquela ação, tá? Você não consegue, na diretoria, você não consegue editar uma ação que a escola postou, tá? Mas você consegue visualizar, né, quantas ações foram postadas estão em elaboração, né? Será que aquele PC está com dificuldade de passar para o próximo passo, né? Será que a gente pode ter esse termômetro, tá bom? Então, acho que essa foi uma dúvida que ficou, que eu acho que é bastante bacana para quem trabalha na diretoria de ensino poder fazer esse acompanhamento, tá? E eu acho que agora, Elisete, a gente pode tentar começar a fazer umas respostas de dúvidas? O que você acha? Com certeza, Maíra. Já temos várias perguntas aqui, tá? Eu vou te passando aos poucos. Então, algumas estão identificadas, outras não, mas começa aqui, olha. Boa tarde, minhas ações cadastradas sumiram. Então, vamos lá. Respondendo. Essa questão das ações cadastradas sumirem, a gente recebeu, se eu não me engano, eu respondi um chamado, tá? Então, assim, a gente precisa de um pouco mais para poder saber sobre isso, Elisete, porque os chamados que eu respondi referente a minhas ações sumiram, nós temos emissão semanal de relatórios, tá? Então, geralmente a gente vai buscar, nossa, vamos ver, pegar 2, 3 relatórios para trás, vamos ver o que tem cadastrado, né? Quantas orientações foram cadastradas, quantas ações foram cadastradas pelo proponente, né, que está comentando, para a gente verificar se existe, né, aonde foi que aconteceu esse gap. E em nenhuma dos chamados que eu verifiquei e passei para a CITEM também faz essa parte técnica, né, nenhum dos chamados a gente conseguiu identificar essa exclusão da ação formativa. Então, nesse caso, para quem colocou essa dúvida no chat, por gentileza, a gente precisa de um pouco mais de informação, então seria necessário você abrir um Fale Conosco, se você tiver o número da ação que foi perdida, ou se você tiver um print de página, olha, no dia tal aparecia para mim, agora não aparece mais. Então, a gente precisa de um pouco mais desses elementos para poder identificar o que aconteceu, porque, em tese, não teve as ações que chegaram pelo Fale Conosco, a gente não conseguiu identificar falha pelos relatórios, tá bom? Então, por favor, para quem colocou essa dúvida, abre um Fale Conosco para a gente ter um pouquinho mais de detalhes para ajudar. Elisete, abre seu microfone. Desculpa, é verdade. Desculpa. Mais uma dúvida aqui. Vanessa, se o tema da TPC for a mesma, posso registrar apenas uma ação? Bom. Entender, Maíra?
Eu posso responder, Elisete? Claro, por favor, Celso, vamos lá. Vanessa, no caso, quando você tem esse tipo de formação, você marca, por exemplo, os períodos, né? Então, vamos supor, você tem uma primeira formação que vai tratar, vamos supor, de ciências humanas, né? Você vai colocar o tema referente às ciências humanas, quais seriam as disciplinas e professores que iriam participar, e logo ao nomear a ação, você coloca lá, período, por exemplo, manhã. Eu vou trabalhar essa mesma temática, só que com outro grupo de professores, no período da tarde. Então, daí você pode renomear igual, só que coloque ao lado, período tarde ou noite, né? Porque o sistema ele não vai aceitar o mesmo nome. Mas é interessante que conforme você for trabalhar públicos-alvo diferentes, período da manhã, tarde ou noite, seja especificado, e lá você consegue também marcar qual é o público-alvo que você fez essa TPC em determinado período. Passa a palavra, Elisete. Ok, Celso, muito obrigada. E a próxima pergunta é Viviane. Minha tela não organiza por data. Quem poderia responder? Oi, Elisete. Eu acho que essa eu posso responder. É Vanessa? A pessoa? Não, essa é Viviane. Viviane, olha só, eu vou compartilhar a tela que eu estava, tá bom? Vamos dar uma olhada. Nós temos algumas colunas, tá? Aqui aqui nessa pesquisa, e assim, a gente não tem a data, né, aqui. Então, assim, qual que é a minha sugestão para você? O código, ele é gerado automaticamente e de forma progressiva, tá? Então, como que eu, quando vou fazer alguma busca, algum teste, como que eu tento, como eu procuro as ações mais recentes que eu cadastrei? Eu vou em código e clico aqui numa setinha. Pode ser que vocês não enxerguem, gente, pelo aplicativo, tá? Mas eu estou na coluna código, tá? Tem uma setinha lá, você pode clicar e ele vai ordenar de forma crescente ou decrescente as ações formativas, tudo bem? Então, esse é um dos jeitos que você tem para fazer uma organização, porque organização por data não tem ainda nessa coluna, tá bom? Passo a palavra, Elisete. Pode ir para a próxima, Elisete. Abre o microfone. Estou abrindo. Está ouvindo agora? Está ouvindo agora? Tá. É que sumiu aqui da tela. A pergunta como funciona a questão das validações? É a Ana Paula que está perguntando. Abre o microfone, Maíra. Eu não sei exatamente se eu vou responder a sua pergunta, Ana Paula, né? Mas as validações, a gente tem, as ações formativas, elas têm um fluxo, né, cadastrado. Então, assim, algumas ações formativas, elas passam pela EFAP, algumas ações formativas não vêm para a EFAP, elas ficam só na diretoria de ensino. Então, eu não sei se é sobre isso que você está falando de validação, né? Ou se é o botãozinho validar, tá? Então, a questão do fluxo é isso. Então, dependendo do tipo de ação que você cadastrar, você vai ter um fluxo que a gente chama de fluxo de aprovação, e aí você tem algumas instâncias, né, que avaliam alguns itens dessa ação cadastrada, tá? E outra coisa que talvez é a validação de blocos, que ela acontece depois que você grava a inserção de algum tipo de informação. E por que que a gente tem esse botão validar? Por que que não é só gravar? Porque às vezes você está preenchendo
tá? A sua ação formativa, acontece alguma coisa, você precisa sair, né? Você não consegue concluir, ou você não tem tempo, tá? Então, você inicia o cadastro, grava para aquela informação ficar registrada, mas ela não é a informação final. Então, é para isso que serve o validador. Tá? Então, quando você grava um registro, quando você grava uma informação, você tem o sinalizador, né? Que são aquelas bolinhas coloridas que ficam nas abas. O sinalizador vai ficar amarelo. Significa que você colocou uma informação naquele bloco, mas você ainda não disse para o sistema que aquela é a sua informação final. Tá? Então, é para isso que serve o botão validação, para você saber que você ainda não disse para o sistema que aquela é a situação final, é a informação final. Tudo bem? Acho que é isso, Elisete. Obrigada, Maíra. Uma outra pergunta que é sobre a bolinha verde. O que fazer quando não aparece a bolinha verde do aceite? Só que não colocaram um nome, tá? Por favor, obrigada. A bolinha do aceite. Então, assim, o sistema, ele está programado para liberar, né, para o enviar ao aceite, quando todos os indicadores, todos os sinalizadores de preenchimento estiverem verdes, tá? Então, uma coisa é você gravar o bloco e validar. Então, a partir do momento que você grava e valida, o sinalizador precisa ficar verde. Tá? Se não ficar verde, isso é um problema técnico. Tá? A gente tem que saber o que está acontecendo. Uma outra coisa é, quando todos os blocos estão verdes, aí você fecha a ação formativa, né? E lá naquela tela de pesquisa, lá na tabela, vai aparecer o ícone para você submeter aquela ação para o aceite, né? Seja ela que tipo de ação for, se é a TPC ou se é alguma coisa da diretoria de ensino. Nós recebemos alguns chamados sobre isso, que mesmo com o preenchimento verde total, com todos os blocos com preenchimento verde, que ainda não submetia ao aceite, não aparecia a opção para mandar para o aceite, tá? Então, isso já é recorrente. Nós estamos há 15 dias com essa inconsistência do sistema, já foi repassada para a CITEM, porque é um problema técnico, tá? E a EFAP aí não tem muita gerência, é uma questão de sistema mesmo. Então, a CITEM já foi informada, eles já nos deram um retorno, que a proposta é que até a semana que vem esse problema esteja resolvido, mas é um comportamento que não está acontecendo para todas as pessoas, tá? Então, pode ser que você cadastre a ação, os blocos todos estejam sinalizados como verde e apareça normalmente o botão para submeter ao aceite. Caso isso não aconteça, é importante que a EFAP fique sabendo, tá? E aí vocês abram o Fale Conosco. Eu vou aproveitar e falar de uma que apareceu no chat, que também é sobre essa questão de submeter ao aceite, que são as ações cadastradas logo quando o sistema foi lançado, né, fevereiro e março, que mesmo com o botão de preenchimento, os sinalizadores em verde, que não aparece o botão submeter para o aceite, tá? Porque são orientações técnicas antigas. A gente também está investigando, tá? Então, a ideia é que quando for corrigido, tudo seja corrigido. A proposta é que aí, acredito que em 10 dias, mais ou menos, a gente esteja com isso resolvido, mas de qualquer forma, caso a ferramenta apresente um comportamento que não é o esperado, nós precisamos que vocês nos sinalizem abrindo um chamado, tudo bem? E a gente reforça essa questão do chamado, porque principalmente quando é setor técnico, não é com a EFAP, tá? Então é muito mais fácil quando vocês registram, que já vai diretamente para a equipe técnica, tá? Não passa para a gente ver e passar para o outro. Então, é um fluxo um pouco mais rápido, tudo bem? Então, acho que é isso, Elisete. Ok, Maíra, obrigada. Tem mais uma questão aqui da Samira, e essa eu vou responder, que ela diz assim, olha, o tutorial escrito diz uma coisa, e o vídeo de ontem está dizendo outra.
Samira, eu vou pedir uma ajuda para você. Se o tutorial escrito está dizendo uma coisa e o vídeo outra, você precisa especificar um pouco melhor para a gente entender a questão, tá? Precisamos saber que coisa é essa que está escrita e que no vídeo está dizendo uma outra coisa. Quer dizer, nós não conseguimos entender a sua questão. Se você especificar melhor, nós gostaríamos de te ajudar, ok? Vou te passar uma outra pergunta, que não tem um nome, mas diz assim: como proceder com as ações que não foram cadastradas devido à pandemia? O que fazer, Maíra? Então, vamos lá. As ações que não foram cadastradas por causa da pandemia, a gente vai ter duas situações. Se ela não foi cadastrada e você precisa cadastrar porque foi uma ação realizada, você vai cadastrar normalmente. Você vai colocar essa formação em atraso, né? Porque ela já foi realizada e você vai cadastrar ela depois. Não tem problema, é só colocar na justificativa, tá? O detalhe, né? É prejudicado por conta da pandemia, uma justificativa que você tenha, tá? Isso é uma coisa. A outra coisa são ações que foram cadastradas, e isso a gente teve bastante mesmo, e que não foram realizadas por causa da pandemia, né? E aí muitos chamados vieram assim: eu não consigo excluir. Não, nós não conseguimos excluir nada. Nenhum registro vai ser excluído do CAD. O que a gente consegue fazer é, se a ação estiver ainda em elaboração, tá? Nós conseguimos cancelar, tá? A gente clica no botão excluir, mas a ação fica como cancelada. Isso é uma coisa. Para aquelas ações que já estavam aprovadas, tá? Não é possível mais excluir. O que vai acontecer? Muito em breve, a gente está terminando a fase de testes, nós vamos liberar o bloco de preenchimento do relatório da ação, tá? É no relatório da ação que você vai contar se a ação foi realizada e o que aconteceu nela, tá? Então, aí nesse momento, para as ações que foram cadastradas, aprovadas e que elas não foram realizadas por conta da pandemia, quando for liberado o relatório, a gente vai até mandar uma comunicação especial para isso, tá? Você vai colocar lá dados de realização. Foi realizado? Não. Por quê? Por conta da pandemia, tá? Então, não precisa se preocupar com isso. Em breve, quando o relatório for liberado, a gente vai conseguir resolver essas ações cadastradas, tá? Eu vou aproveitar, Elisete, que eu estou vendo aqui o chat. Tem muita gente falando para a gente navegar. Por que nós não vamos navegar e fazer o cadastro do ATPC, tá? Por quê? Porque fica muito ruim, tá? Todas as formações que foram feitas dessa forma, o pessoal não enxergava direito, ou era rápido, porque a tela ficava muito pequenininha. Então, é por causa disso que nós fizemos os vídeos. Então, assim, tem os vídeos na página do CAD. Quem quiser ver a navegação, como eu cadastro o ATPC, vai lá e dá uma olhada nos vídeos, tudo bem? Porque aí fica grande, você consegue ver, você consegue pausar, você consegue voltar, tudo bem? Se eu estiver falando muito devagar, você consegue ir rápido. Então, é por isso que a gente não vai simular um cadastro inteiro aqui, tudo bem? Porque a gente fez os videozinhos para auxiliá-los por conta dessa questão técnica. Senão não ia ficar bom para vocês, né? Não ia adiantar muito, e a gente ia perder um tempo valioso aqui de tirar dúvidas, tá bom? Pode ser a próxima, Elisete. Obrigada, Maíra. Aqui é da Maria Cláudia. Não consigo excluir quando eu erro. Oi, Maria Cláudia, é isso mesmo, você não consegue excluir. Você vai clicar em excluir, a ação vai ficar lá, só que vai aparecer como cancelada, tudo bem? Por que a gente não exclui nada do sistema? Para ficar registrado que teve uma ação, tá? Ah, mas poxa, eu errei porque eu coloquei um dado errado. Não tem problema, nós temos esse momento, né? O sistema, ele ainda está sendo, né?
colocado em desenvolvimento, nós estamos todos aprendendo a mexer com ele, então não tem problema se, por exemplo, você tiver 10 ações canceladas. Ninguém vai olhar suas ações canceladas, mas é importante o registro que você tentou fazer, tá? É mais isso que é importante do que a gente tirar as possibilidades que você teve, os registros, tá? Então, para todas as ações, para todas as instâncias, escolas, diretorias e órgão central, não existe excluir. O botão está escrito excluir, mas a ação vai continuar lá, mas ela vai mudar para cancelada, inativa, tudo bem? Mas vai ficar lá quietinha. Próxima, Elisete. Ok, Maíra, obrigada. Essa eu vou pôr para o Celso, que estão pedindo para repetir o caminho para encontrar os tutoriais na EFAP. Por favor, Celso, você pode repetir? Oi, Elisete. Posso Obrigada. sim. Vou até projetar novamente a apresentação para facilitar para o pessoal conseguir verificar qual que é o passo a passo do acesso aos documentos, tá? Conforme, pessoal, vocês entrarem na página da EFAP, logo na página principal, vocês vão ter aqui do seu lado superior direito, Central de Serviços. Nessa parte da Central de Serviços, conforme vocês clicarem, vai abrir essa página, né? E aqui logo abaixo do seu lado esquerdo, inferior, a gente tem a parte do CAD Formação. Clicando nesse link do CAD Formação, vocês têm acesso a todos os documentos que estão dispostos, né? Como até havia mencionado, a parte do tutorial, a parte dos boletins, né? O próprio acesso ao sistema, né? E tem aqui até mesmo, por exemplo, eu tenho alguma dúvida em relação a uma formação que eu fiz anteriormente, vai ter disponível também o sistema anterior e os modelos de documentos para registro, né? Então toda a documentação ela vai ficar disposta nessa parte aqui. Entrando na parte correspondente ao modelos de documentos para registro, vocês vão ter essa parte que é das diretorias de ensino, as documentações direcionadas às diretorias de ensino e os materiais de apoio, que é no caso onde vocês vão encontrar a parte das ATPCs. Né? Daí a gente tem novamente aqui a parte da documentação, do documento orientador para a ATPC, também para orientação técnica e os demais documentos. Passa a palavra, Elisete. Ok, Celso, obrigada. Vera Lúcia, como fica a lista de presença nesse momento remoto? Maíra, dá para você responder, por favor? Obrigada. Claro. Como que fica a lista de presença? Então, assim, lá no site do CAD Formação, vocês têm um modelo de lista de presença que vocês podem utilizar, tá? Nesse momento, como fica? Fica guardadinha, tá? Nesse momento fica guardadinha. Quando que vocês vão utilizar ou quando vocês vão poder subir essa lista de presença no CAD? Quando o bloco de relatório tiver liberado, tá? O que eu espero que seja muito em breve, porque aí você vai dizer o que você fez. Por enquanto, no CAD Formação, vocês estão cadastrando o que a gente chama de proposta. Pretendo fazer alguma coisa, tá? Então, em breve, vocês vão poder contar o que realmente foi feito. E é lá, no bloco de documentos e anexos, que você vai poder subir a lista de presença do seu ATPC, você pode subir o texto que você usou, você pode subir algum material que foi produzido pela sua equipe, tá? Então, vai ter um local específico para você armazenar todas essas informações, tá? E é importante deixar registrado que, assim, o ATPC, o registro do ATPC no CAD Formação, ele tem uma coisa bacana que você vai ter um histórico de tudo que foi realizado. Então, como eu falei, a diretoria de ensino, ela pode entrar e pode ver o que a sua escola está fazendo. Ela pode ver a lista de presença, né, quando tiver liberado o relatório, ela vai poder ver a lista de presença, ela vai poder ver o material, né? Se você tem uma escola que tem mais de um PC, né, que trabalham
com turnos diferentes, mas ele quer ver, poxa, será que ele usou um material diferente? Vai estar disponível no CAD. Então, acho que é importante a gente pensar que é um grande repositório e vai ser um grande local de consulta digital de todas as formações que vocês estão fazendo na escola, tá? Então, assim, nesse momento, a lista de presença, ela vai ficar guardadinha, tá? Mas em breve, vocês vão poder postá-la, tá bom? Próxima, Elisete. Ok, obrigada. Tem uma questão aqui que eu mesma posso responder, que está falando sobre poder ensinar o passo a passo para cadastrar a ação. Ontem, nós mandamos para vocês, colocamos lá nos documentos orientadores, 2 vídeos, feitos inclusive pela Maíra. O vídeo 1 é o cadastramento de uma ATPC e o vídeo 2, o preenchimento dos blocos. Então, vocês podem consultar lá e se houver alguma dúvida, entre em contato conosco através do Fale Conosco, ok? Mas agora é uma questão aqui que todos estão perguntando, é sobre a TPC deve ser lançado, cada TPC deve ser lançado, ou pode ser semanal. Os outros perguntam, eu tenho 3 ATPCs, eu tenho que lançar todos, eu faço não sei quantos ATPCs, tenho que lançar. Quem poderia dar essa resposta, por favor? Sobre essas quantidades de ATPC, são iguais? O Celso, acho que já havia falado, mas vamos retomar, porque tem muitas questões sobre isso. Por favor, obrigada. Ô, Elisete, você tem o nome da pessoa que postou ou não, né? Não veio o nome. Tem alguns que têm nomes, mas como são várias questões, tá? Não tem os nomes aqui. Uns têm, outros não, tá? Mas as perguntas são... A Miriam, que fez essa pergunta, cada TPC deve ser lançado ou pode ser semanal, tá? Mas isso daí vai abranger várias pessoas que estão perguntando a respeito. Beleza, então. Bom, só retomando um pouquinho da fala que eu fiz anteriormente, né? A ideia é que seja registrado diariamente, né? Cada dia, porque a gente tem que lembrar o seguinte, são públicos diferentes para cada ATPC. Então, se a gente tem, por exemplo, um ATPC que é terça-feira pela manhã, né, com um grupo de professores de ciências humanas, vai ser uma determinada pauta que vai ser discutida com aqueles professores. É lógico, essa pauta pode ser repetida, vamos supor, numa quarta-feira à tarde, com professores de ciências da natureza. Sim, pode até ser retomada, mas o público e a abordagem que vai ser feita vai ser diferente. Então é interessante que cada uma dessas reuniões seja especificada, né, e seja registrada. Então vamos supor, fiz um ATPC no período da manhã com determinado grupo, mas até mencionei. É o ATPC que vai tratar, vamos supor, de algum tema específico de determinada área, vamos supor que seja do Conviva. O tema do Conviva com os professores de ciências humanas. Você vai também trabalhar o Conviva com professores de ciências da natureza ou de linguagens e códigos, em períodos diferentes, né? Então pode ser uma mesma pauta, mas o que vai diferenciar é esse grupo e esse desenvolvimento do ATPC com cada um dos grupos. Então, por isso a necessidade de haver mais de um registro, né? E até também pensando nesse sentido que o sistema ele ficou um pouco mais enxuto, né? Que ele no caso, vocês vão pontuar basicamente só a parte que é essencial do que vai ser discutido, e ele até acaba ficando um pouco mais simples. Por exemplo, fazendo um comparativo com o registro da orientação técnica, ele fica bem mais enxuto e é mais rápido para vocês conseguirem dar conta de fazer esse registro. Passo a palavra, Elisete. Obrigada, Celso. A próxima é: posso validar ações anteriores? Não tem nome, tá? Só colocou a questão aqui. Pode sim, pode validar ações anteriores. Então, você fez o cadastro inicialmente e só gravou. Pôs uma informação e gravou. Ou se não, você só fez o cadastro e não preencheu nenhum bloco, tá? Ou seja, todos os sinalizadores estão cinza. Sempre que uma ação está lá no situação de fluxo em elaboração, se você foi a pessoa que abriu o cadastro, você pode incluir novos dados, gravar e validar, tá?
Então, não tem problema. Qualquer ação que estiver em elaboração, você consegue fazer novas informações, né? Você pode colocar novas informações, gravar e validar. Pode ser a próxima. Ok, Maíra, obrigada. Adriele está perguntando. Não consigo inserir o relatório, só consegui fazer o que ficou incompleto. Poxa, Elisete, essa tá com pouca informação. Qual que é? Como que ela chama? Adriele. Adriele, eu não sei se eu vou conseguir te ajudar. Relatório não está disponível, então realmente você não vai conseguir fazer. Agora eu não sei exatamente o que ficou incompleto. Então, assim, eu preciso de um pouco mais de elementos para poder te ajudar. Se você puder abrir um chamado, tudo bem? Aí a gente avalia certinho qual que é o seu problema. Kelly, há possibilidade de editar ações cadastradas no início do ano? Sim, Kelly, existe sim. Enquanto a ação estiver em elaboração, tá? Se você foi a pessoa que fez o cadastro, ou se você é o que no bloco, né, de dados de realização é o segundo gestor, né? Ou se você é uma pessoa que está autorizada a mexer naquela ação cadastrada, independente se é uma ação do início do ano ou se é uma ação cadastrada agora, você consegue editar sim, incluir novas informações, gravar e validar, tá? E aí eu vou fazer um novo reforço. Quando todos os blocos estiverem verdes, tá? É para aparecer a opção submeter ao aceite lá naquela tabelinha, tudo bem? Por enquanto, vocês podem tentar e não vai aparecer. Ainda está em tratativa com a Citem, tudo bem? Mas assim, isso é um detalhe que eles falaram que vão solucionar agora num prazo de 10 dias, tá? Mais ou menos. Mas todos os blocos verdinhos tem que aparecer o submeter para o aceite. Se não aparecer, é um problema que nos tem que ser avisados, tudo bem? Mas dá para editar sim uma ação cadastrada no início do ano. Ok, Maíra, obrigada. Meire, depois do aceite, para onde vai a formação? No caso do ATPC, ela não vai para lugar nenhum, ela fica lá na grid da escola mesmo, tá? Então, olha só, o CAD de formação, a gente tem que pensar assim, o CAD de formação, ele originalmente, ele foi pensado para o registro das ações de formação, mas não foi pensado especificamente para o ATPC, tá? Então, as outras ações de formação, vocês percebem que tem um fluxo de aprovação, né? Sempre vai passar ou para o superior imediato, ou vem para a EFAP, então as ações têm esse fluxo de aprovação. O ATPC não precisa disso. Porém, né, a ferramenta, ela exige aquele submeter ao aceite. Tá? Então, é para isso. Quando você submete ao aceite, o que vai acontecer? Automaticamente, quando você entrar novamente na ação, vai habilitar o preenchimento do relatório. Tá? É isso que é o que vai acontecer. Por enquanto, não. Por enquanto, você vai submeter ao aceite e ela vai continuar exatamente lá, para você poder consultar o que você já cadastrou. Tudo bem? Então, é isso. A ação ela vai ficar ali na escola, ela não tem nenhum fluxo de aprovação. Ok, Maíra, obrigada. Cibele, situação de fluxo e situação de ação. Podem comentar sobre isso? Posso sim. A gente tem duas coluninhas, né? Que é a situação de fluxo e a situação da ação, que é para indicar onde está aquela ação formativa, tá? Então, na situação de fluxo, quando vocês fizerem um primeiro cadastro, a ação vai ser cadastrada e lá naquela coluna vai mostrar em aprovação, tá? A partir do momento que você submeter ao aceite, vai aparecer na coluna de situação de fluxo
em aprovação, tá? Mas em aprovação de quem? Tá? Então, isso mais no caso das diretorias de ensino, por exemplo, quando existe aprovação do diretor imediato, por exemplo, ou aprovação da EFAP, ou aprovação do especialista no caso de curso. Aí a coluna situação da ação vai te mostrar em aprovação de quem. Tudo bem? Então, assim, como hoje o nosso foco é a TPC, que é uma ação de escola, o que importa mais é a coluna situação de fluxo, que vai ficar entre em elaboração ou aprovado, tá? E a situação da ação, para as ações que têm fluxo de aprovação, ela vai nos identificar aonde que essa ação está parada, aguardando a aprovação de quem, tá bom? Eu vou aproveitar e falar aqui um pouquinho o comentário da Priscila, que ela colocou assim, é muita coisa para a gente abrir chamado. Priscila, não é muita coisa não, porque não vai dar todos os problemas, né? Mas quando você tiver um problema, é importante que você abra o chamado, porque senão nós não vamos ficar sabendo, tá? Então esse problema, por exemplo, do submeter ao aceite, que apesar dos blocos estarem todos verdinhos, não aparece submeter para o aceite, a gente descobriu por causa dos chamados abertos e já estamos trabalhando com isso, tá bom? Então a gente sabe que é um pouquinho chato, mas é muito importante esse registro, até para a gente saber o que está dando mais problema na ferramenta, tá bom? Passo a palavra, Elisete. Ok. Lídia, ela colocou aqui uma pergunta bem longa. Vamos lá, eu vou falar bem devagarinho para a gente entender bem. De acordo com os vídeos postados sobre o tipo de ação formativa, está bem esclarecido. Quanto ao título, ficou confuso, visto que o exemplo utilizado mais parece um agrupamento, tema, do que propriamente um título. Por exemplo, registramos assim: ação formativa, ATPC, título da ação, competência leitora na área de linguagens. Agrupamento, currículo paulista, professor. É necessário preencher o ATPC da DE e da EFAP também? Tenho preenchido somente da UE. Ó, eu vou começar respondendo a parte do título, tá? Elisete, desculpa, eu esqueci o seu nome, tá? Quem fez a... Lídia. Lídia, ótimo. Lídia, então a questão do título é assim. Por que nós orientamos, porque foi orientado colocar os temas, né, no título, que parecem os agrupamentos, e parecem mesmo. É porque no caso do ATPC, por vezes você trabalha mais de um tema, tá? E no fim das contas, você vai colocar no agrupamento ATPC. Você não vai indicar o agrupamento de uma ATPC pelaquele campo, tá? Então, assim, pelo título, fica muito mais fácil quando chegar, por exemplo, uma pesquisa aqui para a EFAP, quantas escolas fizeram um ATPC, né, sobre o currículo paulista. Então, é muito mais fácil a gente buscar pelo título e pelo segmento, né, aquele bloco, componentes curriculares, que quando você selecionar, né, o ATPC vai abrir aquela caixa para você selecionar os temas. Então, para a gente é muito mais fácil pegar por ali e pelo título. Tá? Então, é por causa disso que a gente faz essa indicação, porque no caso de ATPC principalmente, o agrupamento ele não é utilizado, porque a gente coloca o agrupamento ATPC. Tá? Agora, a outra pergunta, Elisete, é sobre o preenchimento do ATPC-DE e ATPC Escola. Isso você pode repetir, por gentileza? Vou repetir. É necessário preencher o ATPC da DE e da EFAP também? Tenho preenchido somente o da UE. Então, é necessário lançar também essa informação. Vamos pensar da seguinte forma. A gente tem o ATPC em determinado período que eles são 7 aulas. Conforme você for realizar o registro, você marca lá ATPC durante, por exemplo, 2 aulas referente ao centro de mídias, outras 2 aulas referentes que seria a ATPC-DE e os ATPCs feitos pela própria DE, né, conforme for indicando
no campo específico, que agora me falhou o nome, mas que você vai fazer essa diferenciação do que está sendo tratado naquele dia, de quais foram os assuntos desenvolvidos. Então, pode ser um ATPC que foi desenvolvido, a princípio, proposto pelo Centro de Mídias, né, e também pelo DADE nessa especificação. Passa a palavra, Elisete. Ok, Celso, obrigada. O Anderson pergunta: o que significa submeter ao aceite? Aceite de quem? Maíra, você já falou várias vezes do aceite, mas é bom eu dar mais uma esclarecida aí, o que significa, ok? Obrigada. Então, submeter ao aceite, o que significa? E aí vai depender um pouquinho de que tipo de ação você está cadastrando, tá? Então, se você for um PC, submeter ao aceite significa vou gravar, tá? Vou lançar para gravar na plataforma, só isso que significa. Se você é um PCNP, se você é um supervisor, alguma coisa assim, submeter ao aceite significa vou passar para uma instância superior a dar uma validação, tá? Ou vai vir para a EFAP dar uma validação. Então, é isso que significa. É só um jeito da ação ser lançada no sistema para a gente entender que vocês finalizaram e nós podemos avaliar se for o caso. Tudo bem? Então, tem essa questão da denominação, mas é basicamente isso. É só para você concluir aquele cadastro, aquele registro da ação formativa. Heloísa perguntando: quando for aberto para inserção dos relatórios, deveremos fazer tudo retroativo ou valerá da data em diante? Senão, irá acumular muita coisa. Então, é interessante que se tenha esse registro, né? A gente sabe que, infelizmente, o sistema ele abriu um pouco depois, a gente tem essa noção de que, de fato, vai se acumular algo, mas é importante que vocês tenham esses registros guardados e, assim que possível, conforme vocês forem organizando a rotina da escola e colocando esses registros no sistema. Porque, até mesmo como a Maíra mencionou, quando a gente precisa fazer algum determinado tipo de levantamento, é importante que a gente consiga filtrar esses dados e saber quais foram as unidades escolares ou quais as diretorias realizaram determinado tipo de ação, né? Então, mesmo até nessa disponibilidade, o sistema ele já está apto a que vocês consigam colocar esse retroativo para ir já deixando em dia, né? Passa a palavra, Elisete. Ok, Celso, obrigada. A Mara Cristina, eu mesma respondo se poderíamos enviar um tutorial do cadastro da TPC. Ontem nós enviamos 2 vídeos, né? O vídeo número 1, que se trata do cadastramento de uma TPC, e o vídeo número 2, que é o preenchimento dos blocos. Então, é até melhor que o tutorial, porque ele está em vídeo, tá bom? Obrigada. A Joyce, como visualizar os registros já digitados? Oi, Joyce. Os registros já digitados, você pode fazer a pesquisa do jeito que eu mostrei inicialmente, né, na formação. Então, olha só, eu vou compartilhar minha tela novamente, eu continuo com o mesmo usuário, tá? Então, olha só. Aqui eu tenho a minha tela de pesquisa, tudo bem? Se você for uma escola, você só vai conseguir pesquisar aqui em proponente, né? Você só vai conseguir pesquisar as ações cadastradas da sua escola. Se você for uma pessoa da diretoria de ensino, você vai conseguir verificar as ações cadastradas de todas as escolas, né, da sua jurisdição, tudo bem? Então, é só colocar o que você quer pesquisar e dar aqui o pesquisar, vai aparecer nessa tabela todos os registros, tudo bem? E aí, como é que eu vejo o registro? Eu vejo os registros clicando na lupinha ou no lápis, quando for possível editar, você vai ter um lapisinho na coluna que chama Abrir Ação Cadastrada.
tá? Então, ou na lupinha ou no lápis, você consegue abrir a ação cadastrada para poder visualizá-la, tá bom? Deixa eu tirar aqui agora. É isso, Elisete. Ok. Aqui, a Pro Priscila, o que devo fazer, pois no sistema não aparece meu perfil como PCG? Perfis, né? O CAD, ele está programado, vamos dizer assim, para atender a determinados perfis. Então, dependendo do perfil que você tem cadastrado na sede, são as opções que você vai ter para poder utilizar o CAD Formação. No caso de PCG, em tese, você deveria ter acesso, um acesso como se fosse PC, tá? O que é necessário verificar? É necessário verificar no seu cadastro na sede qual é a sua unidade de alocação, tá? Porque é pela unidade de alocação que o CAD entende o que você pode ver ou não. Então, muitas vezes, a pessoa, por exemplo, ela estava na diretoria de ensino e agora está na escola, e ela não tem o perfil, né? Ela não consegue colocar o ATPC, porque o aparece como se ela estivesse na diretoria de ensino. E a gente vai verificar a unidade de alocação e continua sendo o núcleo pedagógico. Tá? Então, a gente pede, por favor, para dar uma olhada em unidade de alocação na sede, se está correta. Se não está correta, tem que verificar na diretoria de ensino para fazer a alteração, para fazer o ajuste, tá bom? Que aí você consegue ter o cadastro. Se a sua unidade de alocação está correta, tá? Você tem a função de professor coordenador e você não está conseguindo acessar o CAD, isso é um problema e aí seria necessário abrir um chamado para a gente verificar, tá bom? Obrigada. Valéria, aparece justificativa para atraso na digitação, porém não entra o cadastro atrasado. Como devemos proceder? A gente precisa de um pouco mais de detalhe, Elisete, nesse caso, porque assim, eu preciso ver exatamente como assim não entra o cadastro atrasado, porque em tese você consegue registrar sim, tanto que desde o início do ano, né, o sistema, se eu não me engano, foi liberado em março, e a gente colocou, inclusive, orientações que aconteceram em fevereiro, né? Então, o sistema, ele está programado sim para aceitar o cadastro retroativo, tá? Então, a gente precisava de um pouco mais de informação para saber se é uma coisa pontual que está acontecendo nesse perfil, com essa ação específica, ou se é uma coisa sistêmica. Então, eu peço por gentileza para você entrar em contato com a gente pelo Fale Conosco e detalhar um pouco mais qual é o tipo de ação que você está tentando colocar, né, e que não está aceitando a data retroativa, tudo bem? É isso, Elisete. Ok, Maíra. Ângela, depois de cadastrado, não pode mais editar? Você consegue editar enquanto a ação estiver na situação de fluxo em elaboração. Depois que você submeteu ao aceite, você não consegue mais editar mesmo, tá bom? Aí só aguardando a liberação do relatório, que aí você vai poder informar se aconteceu alguma coisa diferente do que aquilo que você havia incluído na proposta, tá? Ok. Fabiola, o que eu coloco no nome oficial e no parecer? Fabiola, isso a gente colocou lá no videozinho, é o segundo vídeo, é um pouquinho mais longo, esse tem uns 6 minutos. Nome oficial, você copia e cola o nome normal, tudo bem? E no parecer, se você estiver na escola, né, se isso for o registro de um ATPC,
você só coloca submetido para gravação ou submetido para aceite, você pode colocar qualquer coisa, porque é apenas um registro, tá? É apenas um passo necessário para que essa ação de formação fique gravada, tudo bem? Então, não tem nenhuma orientação oficial, ninguém vai dar uma olhada, então é só você repetir o título, né, no título oficial e colocar um encaminhando para gravação no parecer, que já é suficiente. Ok. Camila, vice-diretor pode fazer o aceite das ações? Nesse caso, eu estou entendendo que é uma ação cadastrada pela escola, tá? E a escola, ela tem dois tipos possíveis de cadastro. Ela pode cadastrar um ATPC, e o ATPC não tem nenhum aceite, não tem nenhuma aprovação, tá? E o outro tipo de ação que a escola pode cadastrar são os prêmios e concursos. Eu preciso verificar se o vice-diretor pode fazer o aceite de prêmios e concursos, porque essa informação eu não tenho certeza. Eu sei que o diretor sim, mas eu acredito que o vice-diretor também possa fazer o aceite de prêmios e concursos, mas eu realmente preciso me certificar. Essa informação, Elisete, a gente deixa aqui guardadinha e depois a gente retorna no Dúvidas Frequentes, tudo bem? Então, mais para frente a gente vai atualizar aquele campo de dúvidas frequentes e aí a gente pede para vocês consultarem, que aí a gente vai deixar também a resposta lá. Ok, obrigada. Adilson, o cadastro deve ser feito antes ou depois da realização da TPC? Oi, Adilson. A ideia é que você consiga fazer, por exemplo, após a ATPC. É claro, você tem que verificar como que vai ser a sua rotina. Ah, eu consigo fazer esse registro, ou pelo menos um apontamento desse registro antes de iniciar e concluí-lo depois. Então aí cabe a você verificar como que você pode dar o pontapé inicial para esse registro e como que você pode finalizá-lo. Ah, a rotina de hoje na minha escola foi um pouquinho atribulada, eu não consegui fazer o registro inicial. Ah, eu vou conseguir fazer depois? Então pode ser aí conforme você tiver a organização da sua rotina. Pode dar o início antes e concluí-lo depois, ou fazê-lo totalmente depois, assim que você concluir a sua ação. Elisete? Ok. Uma dúvida aqui. A TPC das diretorias precisam ser lançadas? Oi, Elisete. Sim, sim, precisam ser lançadas, porque da mesma forma como as escolas fazem esse registro, é importante que as diretorias de ensino também tenham esse registro, né? Como a gente até mencionou aqui anteriormente, é necessário que, conforme a gente tenha a necessidade de fazer uma busca sobre o que está sendo realizado, a gente tenha como buscar esses filtros e saber quais são as localidades e quais são as unidades escolares que estão abordando determinado tema, né? Então, nesse caso, as diretorias de ensino necessitam fazer esse registro também. Elisete? Oi, como tem algumas perguntas aqui, elas estão um pouco reincidentes, sobre os 2 vídeos que nós mandamos, né? E onde eu localizo o CAD. Ambos estão lá no site da EFAP. Vou pedir para você, Celso, repetir mais uma vez lá o caminho para se chegar ao CAD, como acho o CAD e como acho os documentos orientadores, inclusive o vídeo. Quem pergunta do vídeo é a Maria Neide, e quem está perguntando onde que localiza o CAD é a Graciete. Oi, desculpa, esqueci de abrir o microfone. Vou projetar aqui para vocês novamente o passo a passo, tá? Então, deixa eu aproveitar aqui também, o Wagner está perguntando onde estão os vídeos. Eles estão lá nos documentos orientadores que você vai mostrar agora também, tá? Isso. Então, assim, eu vou projetar aqui para vocês como se estivesse fazendo a busca mesmo. Então, tem o site da EFAP, que daí a gente tem essa parte do acesso. Como eu mencionei para vocês, aqui a gente está na página principal, tem a parte de central de serviços, né?
Você acessando a parte central do serviço, vai abrir essa nova telinha para vocês. Aqui no lado esquerdo a gente tem a parte do CAD formação e vai abrir essa outra parte. Então vamos supor, se eu preciso acessar o CAD formação, a gente já tem um link de acesso fácil aqui ao nosso lado direito. Também tem esse acesso aqui na parte central da página, né? Mas só basta clicar que ele já vai direcionar você para a sede, para ter o acesso à sede. Aí a gente faz todo o procedimento que, como até a Maíra mencionou no vídeo inicialmente, né? Seu RG e sua senha. A parte dos modelos de documentos que a gente tem aqui, né? Seria a parte dos materiais de apoio, onde a gente tem a parte dos vídeos, né? Videoconferência, apresentação, vídeo do tutorial, que é esse no qual a Maíra veio mencionando, né? Que tem o passo a passo, o segundo vídeo tutorial do ATPC, guias dos gestores, tipos de ações disponíveis. Então são esses dois vídeos aqui que a Maíra mencionou, que é o passo a passo para a gente conseguir, para vocês conseguirem compreender como que vai sendo feito todo o registro. Beleza? Passo a palavra, Elisete. Ok, obrigada. Tá aparecendo aqui muitas questões do pessoal do PEI, do CEL. Temos reuniões de alinhamento em cada área, sendo o ATPA. Como registrar uma ATPA do PEI? Devo registrar como ATPC mesmo ou existe uma outra maneira? Além dessas, também falam sobre do PEI, sobre outros tipos de ATPC que tem aqui, que levam outro nome, né? ATPCG, deixa eu ver aqui, se eu já até perdi, que são tantas, né? Que o pessoal coloca aqui. Deixa eu ver aqui, ATPC, ATPA, novamente, aqui aparece, ATPC do EMAI, tem que registrar, bom, tudo é ATPC, eu acredito que tem que registrar, mas poderíamos, alguém pode responder, por favor, para eles? Posso, Elisete, posso. O registro das variações, vamos dizer assim, dos ATPCs, né, seja para o pessoal da PEI, seja para o pessoal do CEL, o registro básico vai ser o mesmo, mas na parte do parecer, que vai ser onde vai ser especificado o que vai ser realizado. Então, vamos supor, o pessoal que está na PEI, ou, por exemplo, o pessoal que faz a formação do CEL, ou dos anos iniciais. Vocês vão pontuar qual vai ser o tema que vai ser tratado, e na parte específica do parecer vai ser onde vocês vão detalhar o que foi discutido nessa TPC. Então vamos supor, vou realizar uma formação, uma TPC para os professores do CEL. E ali você detalha o que foi discutido na pauta dessa formação. A mesma coisa em relação às PEIs. Zete? Ok, obrigada. O pessoal tem muita gente reclamando aqui que a transmissão está muito ruim, está falhando bastante. Eu vou pedir para o pessoal da produção para dar uma verificada se é um problema aqui nosso ou se é um problema, de repente, de quem está ouvindo, e pode ser que tenha falha, tá? Aqui, novamente, Jéssica explica como devemos fazer o cadastro da PEI, novamente. Carga horária EAD, quantas horas registrar por área? Maria Lúcia. No caso, o registro ele tem que ser feito como se fosse no presencial, mesmo sendo à distância. Qual foi o período que vocês fizeram essa reunião? Pode ser pelo Teams, pode ser pelo Meet, quanto tempo durou, a pauta que foi realizada, né? Então, vocês podem especificar essa duração conforme a reunião que vocês realizaram, né? Conforme o tempo de duração. A ideia e o que está proposto pela legislação é que seriam 7 ATPCs por período, né? A legislação propõe isso. Então, aí cabe fazer esse registro também atendendo o que a legislação propõe. Elisete? Ok, obrigada. Aparecido. Cadastrei uma ação
porém não sair do processo de elaboração. Como avançar ou excluir esta ação? Está pipocando muito. Oi, Aparecido. Então, o que vai acontecer? Quando você tiver com todos os blocos verdes, tá, do cadastro, você vai voltar na tela, você fecha a sua ação. Vou compartilhar a minha tela mais uma vez. Quando você finalizar a sua ação, né, você fez todo o cadastro, todos os bloquinhos estão verdes, você vai voltar para essa tela aqui, e aqui, na coluna que está submeter ao aceite, vai aparecer um ícone, uma bolinha, tá? E aí você vai clicar em submeter para o aceite. É aí que você vai conseguir enviar a sua ação, tá? Para o aceite, para o próximo passo, e ela vai passar do status em elaboração para o status de aprovado, tá? Então, é assim, você faz todo o registro, sai da ação, volta naquela tela de pesquisa e vai estar lá o ícone, né, do submeter ao aceite para você fazer o envio, tá? Gente, tem bastante comentário no chat dizendo que a transmissão não está muito boa, que o áudio está falhando, que está pipocando. Não tem problema. A formação ela vai ser gravada, ela vai ser disponibilizada depois para vocês. Então, se vocês quiserem depois assistir novamente, vai ter como, tudo bem? E a gente também já está organizando uma lista das perguntas que vocês fizeram no chat, das perguntas que nós respondemos aqui, para rechear um pouco mais aquele tira dúvidas, né? Que a gente tem no site, tudo bem? Então não se preocupem se você perdeu algum detalhe, se a sua transmissão falhou, que vai ficar registrado e vocês terão acesso na íntegra para assistir com um pouco mais de calma, para avançar no ponto que vocês precisarem, tudo bem? Então nós vamos registrar, a gente não tem muito o que fazer com essa questão da transmissão, tudo bem? Mas a gente deixa claro e garante que vocês terão acesso na íntegra a essa formação posteriormente, tá bom? Passo a palavra, Elisete. Ok, Maíra, obrigada. Celso, você já respondeu, mas novamente tem várias dessas perguntas, elas voltaram, da Alessandra. Em tempo de pandemia, os ATPCs estão sendo feitos nos 3 dias, em apenas um período. Então, pode ser digitado apenas uma vez por dia, correto? Nesse caso, Elisete, a gente precisaria até verificar como que vai ser feita essa adaptação, né, dessa situação, desse caso específico. Porque, a princípio, a proposta é que seja feita o registro por cada período. Acredito que é importante a gente até pensar como que vai ser essa possibilidade de adequação por conta do período da pandemia. O que a legislação propõe é que seja feita por período, mas acredito que é uma questão importante para a gente separar e até devolver para ela pontualmente com a orientação adequada a partir do pessoal aqui da EFAP. Passa a palavra. Ok, obrigada. Uma pergunta aqui importantíssima do Aparecido. Podemos parar de registrar manualmente as ATPCs como ocorria antes? Sim, sim. A ideia do sistema é exatamente para que vocês não precisem mais fazer o registro em livro ata, né? Como até a Maíra mencionou, o sistema ele vai ter o registro de todas as formações de vocês vão poder retomar formações anteriores, verificar o material, ter praticamente um portfólio para que vocês possam saber aquilo que já foi desenvolvido, né? Ter a característica da formação da unidade escolar. Então não é necessário mais o livro ata. O sistema ele veio exatamente para poder facilitar, porque geralmente a gente, nas unidades escolares, ou o coordenador tinha que transcrever essa pauta depois, ou tinha que pedir para que um professor fizesse a transcrição enquanto a ATPC acontecia, né? A ideia agora é exatamente essa, fazer com que não precise usar material, digamos assim, analógico, né? É trazer essa parte mesmo da formação e o registro da formação no SED, facilitando assim, tanto para o pessoal da diretoria de ensino, que vai ter o acesso para poder verificar, facilitando também essa redução, né, desse tempo, né, de registro para vocês
na escola. Elisete. Ok, Celso, obrigada. Uma pergunta supervisor também terá acesso? Acesso a registro, eu acredito aqui, tá? Terá sim, terá acesso não só ao registro, como à pesquisa também, tá? Então, o supervisor vai poder registrar uma ação formativa realizada pela supervisão, né? Ou em parceria com o núcleo pedagógico, pode fazer o registro, sim, com o perfil de supervisor, e ele também pode entrar naquela tela de pesquisa e buscar as ações que estão sendo cadastradas pelas suas escolas. Passo a palavra, Lisete. Ok, obrigada. Aqui, Vera Lúcia, não precisa mais fazer ata? Oi, Vera Lúcia. Não precisa mais fazer ata. O registro que você vai fazer agora é no sistema, né? Não é necessário o livro ata. Toda a parte de especificação e até mesmo detalhamento que você pode fazer, a gente ainda vai liberar mais adiante no sistema, né? A princípio, o que você pode detalhar está na parte do parecer, que já está disponível no CAD, e mais adiante, conforme a gente for liberando o sistema, os demais registros que vocês vão poder subir junto com a lista de presença e tudo mais. Elisete? Ok, essa inclusive seria, né, a próxima pergunta sobre a lista de presença feita pela Kellen, e eu acredito que você já até respondeu que eu ia passar para essa próxima questão, tá? Uma questão aqui que aparece bastante, que é quem deve cadastrar os ATPCs pela DE? Então, muitos perguntam, é o PC, é o PCNP, é o PC da escola? Então, quem poderia responder? Oi, Elisete. Sim, pode ser o PCNP fazer esse registro. Pode ser o PCNP que faça esse registro, mas daí cabe a cada localidade verificar e se organizar para fazer esses registros conforme cada um que propõe, né? Acaba sendo um pouquinho similar à questão do registro da orientação técnica, né? Cada PCNP é responsável pelo seu AT. Ele vai lá e faz o registro, da mesma forma como é responsável pela ATPC. Passa a palavra. Ok. Também estão perguntando onde que a gente registra, onde que registram os fale conosco, como registrar o que está acontecendo, os problemas, as questões, né? Você tem aí o nosso endereço aqui fácil do atendimento? Atendimento. Atendimento.educacau.sp.gov.br, né? Mas no site DEFAP vocês também têm acesso, né? O Fale Conosco, existe o nosso canalzinho de Fale Conosco, então vocês conseguem acessar tanto pelo site DEFAP como pelo portal de atendimento da secretaria, tá bom? atendimento.educacau.sp.gov.br. Elisete, só comentando, peraí. Se você tiver com dificuldade para abrir o chamado, lá no Fale Conosco no site DEFAP, a gente deixou um tutorial de como abrir uma ocorrência, tudo bem? Então, se você entrar lá no portal de atendimento, está com dificuldade, não se encontrou com o sistema, você pode ter acesso ao tutorial de como cadastrar o seu chamado, a sua ocorrência. Acho que valia a pena lembrar desse tutorial. Ok. Uma pergunta, Marina de Paula. Marina de Paula faz a seguinte pergunta: não precisa mais fazer ata? E como fica com os registros que são solicitados que sejam feitos em ata? Elisete. Então, depende de qual registro ela está mencionando, né? Como até havia mencionado, né? Mais adiante a gente vai liberar no sistema a possibilidade deles subirem, por exemplo, materiais no qual eles realizaram essas formações, para que seja criado esse portfólio, né? Então, assim, a ideia de fazer a ata não é mais necessária, porque o sistema ele vai comportar todos esses tipos de registros, né?
Só cabe aí, por exemplo, dependendo do material com qual for elaborado pela unidade escolar, que esse registro esteja, por exemplo, num PDF, para ficar mais fácil de subir, né? Ou dependendo do tipo de foto, verificar o tamanho da foto para que o sistema comporte o upload dessa foto e dessa documentação. Né? Ok, Celso, obrigada. Marcelo Duarte, não aparece a opção submeter ao aceite. Maíra, Oi, Marcelo. Né? Olha só, se não aparecer para você a opção submeter ao aceite, ela tem que aparecer ali naquela tabelinha, tá bom? Que eu mostrei. Você tem que verificar se todos os bloquinhos, né? Se todas as abas estão verde. Se estiverem, isso é um problema, tá? É um problema de ferramenta e a gente precisa saber. E aí, quando você abrir um chamado, é bacana que você fale para a gente, olha, a ação número 45789, todos os blocos estão verdes e mesmo assim eu não consigo submeter ao aceite, tá? Eu vou aproveitar, Elisete, compartilhar aqui a minha tela, só para falar um pouquinho de um detalhe que eu estou vendo bastante no chat. Então, olha só, gente, no vídeo a gente falou, né? Falou um pouco dessa parte. Então, eu acho que vale a pena, quem não pôde ver ainda o vídeo que a gente colocou lá de cadastro do ATPC, do preenchimento dos blocos e tal, eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada, porque ele está bem detalhado, mostra tudo certinho, inclusive essa questão do submeter ao aceite, tá? Aqui o que eu vou mostrar é só a questão da validação. Tudo bem? Então, essa daqui é uma tela de cadastro de orientação técnica. Então, vocês veem que tem milhões de abas. Eu estou numa aba objetivo. Eu só vim aqui mostrar a questão da validação, tá? Então, olha só. Eu estou na minha tela. Aqui é uma tela de objetivo. Eu posso colocar o que eu quiser aqui nesse campo texto. Então, só como a gente está fazendo um teste, eu vou colocar teste de gravação de bloco. Eu nem estou vendo direito o que eu estou escrevendo. Se tiver algum erro aí de digitação, vocês desconsiderem, tá, gente? Então, olha só, eu fiz o preenchimento, tá, do bloco. Não interessa se eu coloquei uma lista, né, de coisas ou se eu coloquei 2, 3 frases. Então, presta atenção. Aqui, ó, nesse momento, foi a primeira vez que eu estou preenchendo o meu bloco. O sinalizador deste bloco e de todos os outros está cinza. Tudo bem? Então, olha só. Agora eu vou gravar, que é esse botãozinho aqui embaixo, tá? Processo em andamento, sucesso, o registro foi incluído com sucesso. Olha só a cor que vai ficar o meu bloco. Ficou amarelo, tudo bem? Amarelo significa você colocou uma informação, mas você ainda não me disse que ela é a final. Para validar, acreditem em mim, para quem não estiver vendo, mas aqui do ladinho direito tem um botãozinho que parece um tique, tá? Ele está na cor cinza, tudo bem? Quando vocês forem vir de novo essa formação, vai ter acesso pelo YouTube, tá? Vai ficar na página do CAD Formação. Não se preocupem que vocês vão ver com o som bom, sem picotar, tá? E aí vocês vão ver esse botãozinho que eu estou mostrando, tá? Parece um tique. Quando o bloquinho tiver amarelo, você vai poder clicar nesse botãozinho, tá? Se você deixar o mouse em cima, vai estar escrito validar, tá? Quando você clica, aparece essa imagem amarela, ó. Essa ação faz apenas a validação deste bloco e não grava nada, tudo bem? Então, assim, o que é importante vocês saberem? Toda vez que vocês mudarem a informação, tem que gravar. Primeiro grava, tá? E depois valida. Então, eu estou dizendo que eu quero validar, essa é a informação final. O alerta que vai dar, ó, sucesso, o formulário foi validado, tá? Não é gravado, é validado. E olha só, o ícone, tá, do objetivo ficou verdinho, tudo bem? Então, é isso que é necessário, que todos os blocos estejam verdinhos para aparecer a opção de submeter ao aceite. Tudo bem? E aí uma outra coisa que comentaram é, as ações cadastradas no início do ano, que estão em elaboração, estão paradas, é para submeter ao aceite? Sim, é para submeter tudo ao aceite,
tá? Se vocês tiverem problema, né, não está aparecendo, a gente pede para que vocês aguardem aí o tempo que nos foi solicitado pela CITEM, pela coordenadoria, né, responsável pela parte técnica, para que eles terminem os ajustes finais, né, esses 10, 15 dias. Se nesse tempo não resolver, né, vocês ainda tiverem com esse problema, por favor, nos comuniquem, abram o chamado e coloquem. Todos os blocos estão verdes, mas nós ainda não conseguimos submeter ao aceite, tá? É isso, Elisete. Ok, pessoal, nós já temos que encerrar, está faltando só 1 minuto. Eu quero deixar para vocês a seguinte conversa. Nós precisamos de todos vocês que nos apontem quais são as falhas, quais são os problemas, as suas dificuldades. Abram, fale conosco lá no atendimento, ponto Educacau, que tem nós já passamos esse endereço para vocês, porque através deles nós vamos ter condições de ajudar vocês. Essas questões que foram todas colocadas aqui, nós colocaremos lá as respostas nas dúvidas frequentes, tá? E eu peço para vocês que entrem realmente lá no site, verifiquem se a questão de vocês já não está lá respondida em algum daqueles tutoriais, um daqueles documentos orientadores, nos vídeos. Abram, fale conosco, porque somente vocês poderão nos ajudar. São vocês que vão fomentar o melhoramento do sistema. Ele está na fase de aperfeiçoamento, ainda tem outras fases que serão apresentadas para vocês futuramente, tá? E nós vamos informando à medida que nós vamos tendo essas fases terminadas do projeto, tá? Porque ele é um grande projeto, ok? Agradeço vocês, a atenção de vocês. Coloco aí agora a Maíra para finalizar as palavras delas, depois o Celso, por favor. Obrigada, Elisete. Então, olha só, gente, só para terminar, a gente sabe que a transmissão não foi boa, a gente leu o que vocês escreveram no chat, tá? Por que nós continuamos? Porque a gente sabe que isso está sendo gravado e que vocês vão ter acesso depois. Então, professora Wanda, você falou encerrar o que não aconteceu. Não, a gente está aqui os três dando o melhor da gente para tentar dar um apoio para vocês aí na ponta. Eu sei que a transmissão não ficou a contento, nós sabemos, né? Mas eu gostaria de deixar registrado para vocês que isso vai ficar disponível, tudo bem? Vocês vão poder acessar e, por favor, tenham um pouquinho mais de empatia com a gente, porque a gente está tentando o nosso melhor, tá bom? Um beijo para todos e a gente fica à disposição sempre que vocês precisarem. Obrigada, Elisete, e obrigada a todos. Celso, por favor, suas últimas palavras agora para encerrar. Agradecer a todos, né? A gente sabe, como a Maíra mencionou, dessas dificuldades que temos aqui na parte da transmissão, mas vai ficar disponível. E assim, se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida ou dificuldade, gente, fale conosco, né? Manda uma mensagem para nós, procure especificar com mais detalhes quais são as dificuldades que vocês estão enfrentando ou quais são os problemas do sistema, né? Porque a gente tem vários chamados que acabam chegando para nós com algumas informações com poucos detalhes, né? Então daí a gente fica na dúvida se é de fato um problema que é técnico ou se é de fato um problema que é pedagógico. E então, assim, quanto mais detalhes vocês colocarem nesse chamado, nesse Fale Conosco, a gente consegue até dar uma resposta mais rápida para vocês. Agradeço a Elisete, agradeço a Maíra e uma boa tarde a todos. Ok, pessoal. Só complementando uma fala agora aqui do Celso, printem a tela e nos mande, que vai ajudar muito a gente, vocês printando a tela que vocês estão com problema, tá ok? Então, agradeço imensamente vocês, tenham uma boa tarde e até as próximas, tá? Tchau.